Segunda-feira, dia 9 de março de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, claro. E olha, vamos conversar mais um pouco de tudo isso que está acontecendo. Assuntos muito repetitivos que até cansam, para falar a verdade, porque é muito ruim todo dia falar a mesma coisa que os outros estão dizendo também. Mas sempre temos como encontrar um assuntozinho novo. E aí é onde eu quero trazer para vocês algumas informações. Vejam bem, nós estamos vivendo, claro, um momento ímpar no Brasil. Eu penso que nós brasileiros, principalmente nós que já estamos na curva da boa esperança, né? Naquela idade 7.0 cilindros, nós já vivemos muitas coisas, já vivemos momentos muito importantes no Brasil, mas nunca passamos por uma guerra, graças a Deus, nunca passamos por uma revolução, graças a Deus, muito embora tanto revolução como guerra muitas vezes resolvem muitas situações, e olha, nunca passamos por escândalos como os de hoje. Quem pensou que casos como Banestado, Mensalão, né, a Lava Jato eram os maiores escândalos do mundo, estão enganados. Esse caso do Banco Master supera todo e qualquer escândalo anterior. Por quê? Não é somente uma questão financeira. É uma questão política e institucional, porque antes envolviam parlamentares ou empresários, né? Hoje envolve o próprio Supremo Tribunal Federal, que é quem determina os rumos da nação com suas leis. Então é muito grave. Agora, eu penso da seguinte forma, que o ministro André Mendonça, ele está naquela situação, digamos, naquela fase que ou vai até o final, ou será engolido depois, se não derrubar esses impostores que se apossaram do poder dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele está naquela situação de que ou vai, ou vai. Como diz o amigo caipira, ou vai indo que eu vou fundo, né? Porque não existe espaço para retrocesso, espaço para concessões nas investigações que estão sendo feitas e principalmente benevolência com quem fez o que fez contra o Brasil. Então, o André Mendonça, ele tem sim a faca e o queijo nas mãos e provavelmente algumas facas mirando suas costas. Ele corre sim sérios riscos. Precisa sim ser muito mais protegido, porque ele está mexendo com pessoas poderosas, pessoas que obviamente estão amarradas num sistema financeiro, amarrados em armadilhas por conta de filmagens feitas em Trancoso, por exemplo, né? Gravações inoportunas, né? Entre empresários, políticos, ministros, presidência. Então é claro que André Mendonça corre risco. E claro que por esse motivo ele não pode parar. Porque agora é o momento, né? Fica aí, nós estamos vendo o Gilmar, o ministro Gilmar, dizendo que vazamento de mensagens íntimas de Borcaro é barbárie institucional. Não, seu Gilmar. Barbárie institucional é aquilo que vocês querem esconder. Isto é barbárie. Tudo tem que ser colocado à prova, porque há pouco tempo atrás, quando vazamentos seletivos saíam a todo momento contra o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, tem que falar por inteiro mesmo, para a esquerda engolir, quando saíam essas mensagens contra eles, vocês diziam que havia liberdade de imprensa. Quer dizer que agora não existe mais a liberdade de imprensa? Vazamentos? Se houve vazamentos, descubra quem vazou. Mas esse é o papel de um jornalista, né? Mesmo que eles tenham feito o que fizeram para derrubar o governo anterior, mas são jornalistas, então coloquem
A notícia é para correr. Então isso mostra o quê? Que ainda existe uma resistência muito grande para tentar transformar todo esse escândalo do Banco Master em uma pizza, né? Uma pizza do tamanho do Brasil. E eu espero que o André Mendonça não dê essa chance, que as coisas acabem indo onde tem que ir, até a fonte, até o centro do poder, e que mais ou menos nós sabemos onde está. Vamos aguardar, né? Agora, diante de tudo isto, o que vem acontecendo no Brasil, tem-se aí um entendimento que se impõe à nossa realidade, que agora é um momento que parece ser a última alternativa capaz de libertar a nação, toda a nação brasileira, desse sistema corrupto que se instalou no Brasil, né? Libertar a nação de um cenário visto por muitos como opressão institucional. Estamos falando da força popular que pode ser manifestada através do povo, obviamente, mas nas ruas, nos posts em redes sociais, em mensagens em grupos de amigos, fazendo com que essa percepção de que o sistema quer se livrar de alguns ministros do Supremo e do atual mandatário brasileiro se torne um fato real, que isto comece a reverberar em todos os cantos do país, se é que o país tem canto, né? Ora, essa visão de mudança se torna mais do que necessária, já que o país vive um estado permanente de tensão e insegurança institucional. A história da humanidade mostra que estruturas de poder, sustentadas essencialmente pela repressão ao povo, dificilmente se mantêm por muito tempo de pé, pois eles acabam inevitavelmente despertando uma reação, né? E o inconformismo do povo. Tudo tem um limite. Quando começa a faltar o pão sobre a mesa, quando o cidadão começa a ver seus entes queridos passando necessidade, a pessoa se transforma. Ao mesmo tempo, cresce a percepção de que já não haveria mais espaço para adiamentos, ambiguidades, digamos assim, ou tentativas de ignorar o quadro que está se formando, descrito como um verdadeiro atoleiro institucional, criado pela aliança entre PT e Supremo Tribunal Federal, que é o sistema que vem governando o Brasil desde 2023, desde o primeiro dia do ano. PT e Supremo Tribunal juntos, governando o país. Como resume aí um antigo provérbio cigano, né? A escolha é simples e urgente. Ou se tira a carruagem da lama agora, ou tudo acabará se afundando nela. Diante disso, para quem enxerga a situação dessa forma, resta apenas agir, pois quando o povo teme o governo, temos uma tirania. Mas quando o governo teme o povo, estamos diante de uma democracia, conforme dizia Winston Churchill, né? Agora, quando falamos de momento oportuno, podemos levar em consideração o fato de que nos bastidores da política brasileira já começam a revelar, digamos assim, um movimento que até pouco tempo atrás muitos tratavam como improvável, que é esse avanço fenomenal, consistente, do senador Flávio Bolsonaro sobre o Inácio, em simulação eleitoral para o Palácio do Planalto. Estão sendo feitas várias. Quase todo dia sai uma pesquisa, né? Um levantamento divulgado aí pelo Instituto Datafolha, né? O Datafolha, revelou um dado particularmente simbólico para a disputa política brasileira. Porque entre o eleitorado evangélico, um dos segmentos aí mais organizados e politicamente ativos do país, o Flávio Bolsonaro aparece com o dobro das intenções de voto em comparação com o Inácio. Não se trata apenas de uma vantagem estatística.
Trata-se de um indicativo claro de onde está migrando um dos grupos que mais influenciam o comportamento eleitoral do Brasil, né? O Brasil contemporâneo, principalmente depois daquele vexame no desfile de escola de samba no último carnaval, onde a escola, né, ofendeu diretamente aos cristãos. Ao mesmo tempo, outra pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data trouxe um recorte ainda mais significativo. No estado de São Paulo, o maior colégio do Brasil, Flávio Bolsonaro surge numericamente à frente do Inácio, em simulações de disputa presidencial. Embora o cenário ainda esteja dentro de uma margem de erro, o simples fato de o senador aparecer competitivo e à frente no território paulista já representa um sinal de alerta para o campo governista. São Paulo sempre foi visto como uma espécie de termômetro político nacional. Quando um candidato consegue abrir espaço nesse estado, em São Paulo, costuma sinalizar que sua mensagem está ecoando além de sua base tradicional. No caso do Flávio, o desempenho sugere que sua presença política começa a ultrapassar aquele rótulo de herdeiro do capital eleitoral de Jair Messias Bolsonaro e passa a se consolidar uma identidade própria dentro do campo conservador. Esse avanço não passou despercebido dentro do PT. A pesquisa que apontou o crescimento de Flávio provocou apreensão nos bastidores do partido. Os petistas passaram a discutir com mais intensidade o cenário eleitoral, conscientes de que a vantagem política que o Inácio já desfrutou um dia já não existe mais, já não representa nada nos dias de hoje. A ascensão de um adversário jovem dentro do campo conservador, com capacidade de diálogo com diferentes setores da sociedade, representa um desafio estratégico que o PT não sabe enfrentar. O debate político do PT é velho, ultrapassado, do século passado. Enquanto isto, o Flávio parece cada vez mais confortável nesse tabuleiro. E sua presença crescente nas pesquisas indica que ele pode se transformar em um polo de reorganização da direita brasileira no próximo ciclo eleitoral. E vai conseguir. Do jeito que as coisas estão indo, tá? Ele nem precisa crescer muito, porque o outro está caindo demais. Essa que é a verdade. Agora, eu quero apontar aí uma situação que nos faz imaginar como será a vitória de Flávio Bolsonaro e o que isso pode significar. Os efeitos da provável vitória de Flávio não se limitam apenas no ambiente partidário. Nos bastidores de Brasília, comenta-se que a movimentação também passou a provocar uma tensão em setores tradicionalmente mais discretos do poder institucional. Entre eles e principalmente eles, o alto comando das Forças Armadas. Pois é. Segundo relatos que circulam em meios políticos e militares, o ambiente seria de forte apreensão diante a percepção de que o governo do presidente Inácio, atravessa um momento de desgaste crescente, somado a disputas institucionais que envolvem o Supremo Tribunal Federal. E dentro dessa atmosfera de incerteza, cresce então, entre os analistas políticos e petistas, a avaliação de que Flávio Bolsonaro poderá ser eleito, né? E, se for, abrirá um espaço para revisões profundas de episódios políticos recentes, inclusive decisões dentro das Forças Armadas, tomadas durante o governo do Inácio. Essa possibilidade, segundo interlocutores da política nacional, teria alimentado preocupações entre os generais sobre como determinados posicionamentos institucionais do passado poderiam ser interpretados no futuro, desencadeando assim uma ampla reavaliação das relações entre o governo e as Forças Armadas, encurtando carreira de muitos oficiais graduados que compactuaram com a traição ao povo brasileiro, principalmente no caso 8 de janeiro de 2023.
certamente cabeças irão rolar, no mínimo. Né? Agora, enquanto isto, o cenário diplomático brasileiro volta a expor um padrão que tem se repetido com frequência no governo do Inácio. A insistência em adotar posições que, além de controversas, acabam colocando o Brasil em rota de colisão, justamente com os países que exercem mais peso geopolítico no mundo. Nos últimos dias, nesse final de semana principalmente, ganhou força em Washington a informação de que o governo dos Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, reavalia classificar as duas violentas facções criminosas brasileiras, o Primeiro Comando e o CB, como organizações do terror. A medida, caso confirmada, colocaria essas estruturas criminosas no mesmo nível de grupos internacionais responsáveis por redes de violência e financiamento ilícito transnacional. Para muitos analistas de segurança, a iniciativa americana seria uma resposta direta à expansão dessas facções para além das fronteiras brasileiras, com ramificações que já atingem rotas internacionais de tráfico, lavagem de dinheiro e cooperação com redes criminosas estrangeiras. Em outras palavras, trata-se de uma preocupação de segurança internacional que ultrapassa o debate interno no Brasil. No entanto, ao invés de aproveitar o momento para reforçar a cooperação internacional no combate ao crime organizado, a reação diplomática do Brasil seguiu um caminho que levantou críticas. O ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, para disfarçar, chegou a conversar diretamente com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, numa tentativa de barrar ou, ao menos, suavizar a classificação dessas facções como organizações do terror. Isso porque, se for classificada dessa forma, os Estados Unidos poderiam, inclusive, adentrar ao território brasileiro para capturar narcotraficantes. Tá? O episódio gerou perplexidade em diversos setores. Para críticos da política externa atual, a situação transmite uma mensagem confusa. Enquanto outros países tentam endurecer o combate ao crime organizado, o Brasil parece resistir à definição que poderia ampliar a cooperação internacional contra essas redes. Esse movimento diplomático, sem sombra de dúvidas, ou sem dúvida alguma, se soma a outra crítica recorrente à condução da política externa brasileira. Porque em meio à guerra que vem redesenhando o tabuleiro geopolítico internacional, o Brasil anunciou diálogos com cerca de 10 países afetados pelo conflito. Porém, chamou a atenção o fato de que justamente as 3 nações mais centrais na equação estratégica, que são os Estados Unidos, Israel e Irã, ficaram de fora dessas conversas diretas. Ou seja, o Brasil foi conversar com quem não apita a regra do jogo. Assim, o Brasil se vê novamente diante de um paradoxo diplomático. Tenta se apresentar como voz influente nas crises globais, mas frequentemente acaba falando com quem tem pouca capacidade de alterar os rumos dos acontecimentos, enquanto mantém distância justamente daqueles que, de fato, definem os rumos da política internacional. Então, tudo isso serve para mostrar que realmente o governo do Inácio é um governo decadente, sem força política para voltar a crescer, para voltar a ser o que um dia disseram que foi bom. A mim nunca enganou. Desde a eleição de 2002 já sabia que seria um fracasso e foi, né? E pior, o governo brasileiro continua se alinhando a países ditatoriais, né? Com repressões contra a população, e países fracassados economicamente, o que significa dizer que o Brasil não irá a lugar algum em comunhão com esses outros países. E torna-se um alvo predileto para que os Estados Unidos daqui a pouco comecem a olhar diretamente para Brasília. Eu desejo que sim, né? Não sei vocês, respondam aí nos comentários. Vocês gostariam que um dia os Estados Unidos focasse de binóculo ali, ó, Brasília?
Respondam e me deixem saber, ok? Porque por hoje é só. É o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa aí o like, se inscreva no canal, torne-se membro do Terra Brasilis News, é baratinho, né? E eu espero que vocês peguem o link e repassem aos seus amigos, para quem sabe o canal começar a andar, né? Sair desse lenga-lenga de 195 mil. Por hora, desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.